Qual é o seu medo? Do que você tem mais medo na sua vida? Medo de inseto? Medo da morte? Medo de ser atropelado? De se afogar? De se queimar? Qual é o seu maior medo? O medo que te apavora? O medo que te traz pânico? Talvez você esteja aí vivendo com muito medo de ser acometido por essa doença, por pegar esse vírus, por ficar doente, por ter que ser internado, por precisar ser entubado. Talvez chegue a ser desesperador para você. Então você fica em pânico, vive todos os dias desesperado, com muito medo de alguma coisa ruim a você ou alguém da sua família. Eu sou Ronaldo Costa e estou aqui para trazer uma palavra para você sobre a série essa semana, Vença os Seus Medos. Então fique comigo nos próximos minutos aí que nós vamos compartilhar uma palavra, amém? Salmos 27, versículo 1 diz: O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? E aí continua: o Senhor é a minha torre forte, é o meu refúgio, a quem terei medo, a quem temerei? Então observe bem, querido, que o medo, ele existe e muitas vezes o medo serve para a nossa defesa. É para nos livrar ou para nos precaver de fazermos alguma coisa que pode ocasionar aquilo que nós temos medo. Mas quando o medo vira pânico, quando o medo vira desespero, é sinal que está faltando a confiança no Senhor, é sinal que está faltando a fé no nosso Deus. Porque o nosso Deus disse: nesse mundo tereis medo, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é natural que nós vençamos o mundo diante das pandemias, diante das dificuldades, diante de tudo que estamos atravessando. Então, querido, eu quero que você receba esta palavra nesta manhã para saber que você não é o único que tem medo. Tem muitas pessoas que vivem com medo, tem muitas pessoas, principalmente nesses últimos dias, vivendo com muito medo de tudo e de todos, ok? Aí você precisa vencer o seu medo e aprender a confiar no Senhor. Então, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é minha torre forte, Ele é meu refúgio, de quem eu terei medo? Confia no Senhor, acredite no Senhor. Tem muitos personagens na Bíblia que passaram por grandes medos. Se nós fôssemos observar, por exemplo, Elias. Você acha que Elias não ficou com medo na hora de enfrentar o grande rei de Israel? Ele era um profeta, tinha autoridade de Deus, mas quando Deus mandou Elias dar uma palavra para o rei Acabe, com certeza ele ficou receoso. E quando ele lançou a palavra, ele foi orar, porque a confiança nossa tem que estar sempre no Senhor, nunca em nós, nunca na nossa capacidade, nunca no nosso intelecto. Então ele vai buscar a Deus, ele vai orar ao Senhor e fala com Deus. E aí a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu. E depois, quando foi para retornar a chuva, Elias novamente orou, falou com o rei Acabe, reuniu o povo, fez o sacrifício, fez o desafio profético. E quando ele fez aquele desafio profético, que o povo se voltou para Deus, que Deus respondeu com fogo a oferta de Elias e todo o povo se voltou a favor de Elias. A Bíblia diz que Elias lançou mão dos profetas de Baal e dos profetas de Azera, cerca de 850 profetas que profetizavam a favor de Acabe e Jezabel, e ele matou a todos, venceu a todos. E depois a Bíblia diz que Elias ficou com medo terrível e fugiu de uma mulher, fugiu de Jezabel. Porque Jezabel ameaçou Elias, disse: eu vou te matar, amanhã a sua vida será como um desses profetas que você matou. A Bíblia diz que Elias foge, e quando ele está fugindo, ele entra numa caverna, ele fica lá na caverna, na sua fuga, e ele está lá quietinho, e daqui a pouco a Bíblia diz que uma voz vem para Elias. Primeiro passou um terremoto, um redemoinho, um furacão, passou, porque Deus tem diversas formas de falar. Mas quando uma voz mansa e meiga chegou para ele e disse: que fazes aqui, Elias? Olha que coisa tremenda, querido. Deus estava com Elias dentro da caverna. Deus estava com ele lá dentro da caverna, ele fugindo, um guerreiro, um homem que matou 850, desafiou o rei, desafiou o povo, desafiou a lógica, tudo, ele desafiou tudo, e agora estava fugindo de um espírito de Jezabel, que é o espírito de controle e manipulação que existia naquela época, que existe nos nossos dias, inclusive dentro das nossas igrejas. Existe esse espírito de controle e manipulação das pessoas, querer controlar você, querer dominar você. A mídia está aí querendo te dominar. As notícias estão aí para querer te controlar, o medo está aí para querer te dominar, querido. Qual é o propósito do medo, desse medo que estão lançando sobre as pessoas? É para te controlar, é para te dominar, é para te forçar a obedecer uma narrativa de que
que não é a verdade, de que não é a realidade, porque você tem um Deus, tem uma torre forte. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, não estou dizendo que você não tem que obedecer, eu estou dizendo que o medo é lançado para te controlar, e você precisa vencer o seu medo. E Elias estava dentro da caverna e Deus disse para ele: o que fazes aqui, Elias? Por que o Senhor estava dizendo para Elias? Na hora da dificuldade, eu estou com você. Eu não estou lá fora da caverna perguntando o que você está fazendo aí. Eu estou dentro da caverna com você. Deus está nesse lugar seu, nesse cantinho do medo. Deus está exatamente naquilo que você está passando. Ele compreende a sua dificuldade. Então nós vemos que Deus, quando alimenta Elias, a Bíblia diz que Elias saiu da caverna com a força daquela comida, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Que diríamos então de Davi? A Bíblia diz que Davi, quando cuidava das ovelhas, veio um leão, depois veio o urso para arrebatar as ovelhas, para devorar as ovelhas, e Davi foi lá, lançou mão do urso e do leão, destruiu, matou o leão e o urso. E por que ele fez isso? Ele não estava com medo? Certamente que ele temia, certamente que ele estava com temor, mas a confiança de Davi estava no Senhor. Isso lhe deu força, lhe deu maturidade ao derrotar o leão e o urso, para lá na frente ele conseguir derrotar o grande gigante, que é o grande inimigo que nós precisamos derrotar. Então, derrote o seu medo, vença os pequenos medos para que você possa vencer os grandes medos. Os pequenos medos, as pequenas preocupações são para te amadurecer, para enfrentar as grandes preocupações e os grandes medos. Então, Davi, quando enfrentou o leão urso, ainda que tinha algum receio, ele foi capaz depois de ser preparado para derrotar o gigante. Quer ver outra pessoa que sentiu medo? Você acha que Daniel não sentiu medo a ser lançado na cova dos leões? Mas a sua confiança estava em Deus, tanto que ele disse: pode me lançar, eu não vou me render a você, ó rei. Pode me lançar na cova dos leões. Se o Senhor, a quem eu sirvo, quiser me livrará, senão os leões vão me comer. E ao ser lançado na cova dos leões, você conhece a história. Os leões não devoraram Daniel e o rei teve que se render diante do Deus de Daniel e passou um decreto que toda a nação deveria adorar o rei de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, você acha que eles não tiveram medo? Claro que eles tiveram medo. Lógico que eles tiveram muito medo ao serem ameaçados a serem lançados na fornalha de fogo ardente. Mas também disseram ao rei: nós não adoraremos seu Deus, pode nos lançar nessa fornalha. E se tiver que morrer, morreremos. E eles foram lançados na fornalha. E quando eles foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que eles saíram ileso daquela fornalha. E ao saírem ileso da fornalha, todo o povo se rendeu ao Senhor e clamou: só o Senhor é Deus. Então, querido, observe bem. O seu medo não é para te matar. O seu medo não é para te destruir. O seu medo não é para acabar com você. Mesmo que você seja cometido por esse vírus, e todos nós estamos sujeitos, não somos melhores do que ninguém, todos nós estamos sujeitos a isso. Mesmo que você seja cometido por este vírus, não é para te matar, não é para destruir a sua vida. Você pode passar pela grande prova, mas Deus é contigo. Deus vai com você até o fim. Deus vai te guardar até o fim. Aí você pode dizer: mas pastor, tem muitas pessoas aí morrendo, muitos crentes morrendo de Covid. Claro, querido, se Deus já cumpriu o propósito na vida dessa pessoa, Deus pode recolher. É uma flor para o jardim. Muito melhor estar com o Senhor do que estar aqui. Não é verdade? Mas quando se fala do desconhecido, temos um medo terrível de morrer, temos um medo terrível de partir dessa terra, porque não temos medo do desconhecido. Mas confia no Senhor. Ele é teu refúgio, a tua fortaleza, teu socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é minha luz. Salmo 27:1, vou repetir para você. Salmo 27:1, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é minha torre forte. De quem eu posso ter medo? Ninguém pode te afrontar, ninguém pode te atacar, ninguém pode te atingir. Querido, Deus abençoe a sua vida. Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua família, Deus te livre desse vírus, Deus te livre do mal, Deus te livre da necessidade, Deus te livre da pobreza, Deus te livre do desemprego, Deus te livre de todo o mal que o inimigo quer lançar sobre a sua vida, e guarde você debaixo da potente mão de Deus. Eu estou aqui nesse ambiente de monte, para orar por você, para clamar por você, para adorar a Deus pela sua vida. Então, seja abençoado nessa hora. Seja tocado nessa hora para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like em nome de Jesus. Beijo no seu coração.